Para tudo na vida existe aquilo que a gente quer e aquilo que a gente efetivamente precisa. E dentro deste universo de desejos, nós vamos focar especificamente na saúde. É comum, quando estamos com alguma dor, buscarmos ajuda. E normalmente nós escolhemos o caminho mais fácil e com o melhor custo-benefício possível. Na maioria das vezes, sem se preocupar diretamente com a saúde propriamente dita, mas sim em apenas se ver livre de uma dor que está nos incomodando. Dessa forma, chegamos à consulta médica ou numa visita ao fisioterapeuta, por exemplo, com a receita pronta e já dizendo a eles o que fazer. Isso quando primeiro não vamos à farmácia e por conta e risco nos automedicamos, o que sem dúvida é muito grave. Essa atitude certamente vai mascarar o problema e aos poucos agravar o quadro, dificultando uma solução efetiva. Uma vez que uma pessoa diz querer se livrar de um problema relacionado à parte física, emocional ou de natureza psíquica, por que tanta resistência em se entregar a algum tipo de tratamento, dando assim a real importância que o caso exige? É preciso destacar aqui que nem tudo que é caro é bom e de fato valoroso. Por outro lado, o barato pode sair caro. As aparências, nós sabemos, quase sempre nos enganam. Toda ação tem uma reação e toda causa tem um efeito. Assim sendo, devemos assumir com responsabilidade as consequências das nossas escolhas e não terceirizar os nossos problemas imaginando que alguém irá resolvê-los por nós. Olha que interessante. No volume 26 do livro Cartas Doutrinárias, nós encontramos a seguinte observação, abre aspas, as coisas boas não vêm às mãos por acaso. O universo é regido por leis evolutivas que são naturais e imutáveis, e não pela vontade e pelo capricho de deuses e espíritos. As pessoas habituadas à comodidade das crenças, elas, sem dúvida nenhuma, pretendem dos outros o que delas próprias dependem. Então vejamos, nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece e cabe primeiramente a nós mesmos, dirigirmos o comando da nossa própria vida e não ficar esperando que as outras pessoas façam por nós aquilo que nós nunca nos propusemos a fazer. Nós, profissionais da área da saúde, somos, sem dúvida alguma, limitados nos que diz respeito ao processo de cura. Quero dizer com isso que as responsabilidades devem ser naturalmente divididas. O profissional entra com aquilo que lhe cabe efetivamente, visando a reabilitação do paciente. Esse, por sua vez, deve seguir todas as orientações com disciplina, boa vontade e perseverança, para que se tenha como contemplar os bons resultados. Agora vamos combinar. Canja de galinha e um pouco de fé, obviamente, não faz mal a ninguém. Procure sempre escolher profissionais sérios, experientes, que já tenham uma bagagem e principalmente sensíveis ao seu problema e que queiram se manter aí presentes de verdade na busca por uma possível solução. Lembre-se, nem tudo que reluz é ouro, então muito cuidado com as suas escolhas. Não se iluda com milagres, não mascare o problema, evite jogar a sujeira para debaixo do tapete e não postergue a sua felicidade. Uma atitude desprovida de consciência pode, sem dúvida alguma, lhe custar muito caro. E mais tarde, certamente, você irá se arrepender. Afinal de contas, essa é a lei. Nem sempre nós estamos realmente dispostos a resolver o problema, mas sim apenas buscar uma solução mágica, imediata.
e que não tenhamos preferencialmente que participar aí do processo. Por vezes, nós queremos mesmo gastar pouco dinheiro frente a um enorme problema. E quando a conta nos é apresentada, o que acontece? Nós levamos aí um susto. E nós levamos um susto porque nós estamos imaginando numa proposta de manutenção. Mas às vezes, quando a gente leva um carro para manutenção, já não dá mais para manutenção. É preciso fazer uma troca de peças. E isso, sem dúvida alguma, tem um custo muito mais caro. No entanto, o problema que era pequeno, como disse, agora se agravou. E quando nos chega aí aquele orçamento que eu me referi, nós ficamos espantados, não é? Ficamos surpresos, sem lembrar que não demos a devida atenção quando o problema era só um sinal, mas que agora se transformou em uma patologia, no caso aí da nossa saúde. E por essa razão, muitos procuram por milagres, e quando eles não acontecem, eles acabam culpando os médicos, os fisioterapeutas, os profissionais de saúde como um todo, e, quando não, praticam a heresia de culpar até Deus, se sentindo abandonado por Ele. Uma dor não serve só para doer. Ela serve principalmente para nos mostrar que alguma coisa está errada, que eu estou me comportando de uma forma equivocada frente a uma determinada situação, seja ela física ou mental. E nesse sentido, nós precisamos nos aproximar dessa questão e, como protagonista, descobrir as reais causas deste nosso sofrimento. Não basta entregar uma dor a alguém e querer que ela nos entregue a cura de forma milagrosa, de forma repentina. Isso definitivamente não existe. O máximo que você vai conseguir com isso é se enganar e deixar que os outros te enganem também. Portanto, quando você decidir empreender na solução de um problema, então empreenda de corpo e alma. O pior caminho é ficar pulando de galho em galho, feito um macaco imaginando que do nada surgirá aí uma penca de bananas madurinhas para ser apreciada. Para o macaco pode até ser que isso venha a dar certo, mas para nós, seres humanos, que somos dotados de inteligência, capacidade de raciocinar, seria o mesmo que estar aí imaginando contar com o ovo no interior da galinha. E isso, a gente sabe, é uma doce ilusão. Muitas pessoas acreditam que possam chegar a um profissional da área da saúde e escolher o tipo de tratamento que visa dar solução à sua queixa principal, como se fosse aí a receita de um bolo. No entanto, se o profissional aceitar essa proposta, que eu particularmente considero indecente, ele apenas estará sendo conveniente. E nesse caso, você tem grande chance de perder o seu tempo e o seu dinheiro. Duas coisas extremamente preciosas nos dias de hoje. Pense nisso. Um profissional sério e qualificado não participará deste contexto. Ele primeiro irá avaliá-lo e, com toda a transparência, honestidade e sinceridade possível, para, obviamente, a ocasião, não irá lhe oferecer o que você quer, mas sim o que você definitivamente precisa. No entanto, a pessoa que não estiver a fim de realmente resolver o problema irá se ater exclusivamente em fazer a manutenção do próprio problema sem, naturalmente, objetivar a sua solução. Assim, terá como conviver com uma espécie de muleta, se autossabotando e subjugando familiares ou pessoas próximas do seu convívio, utilizando do terrível recurso da chantagem emocional para envolvê-las em cuidados e atenção. Ela, estando aí neste intento,
naturalmente não ficará contente com o discurso de um profissional que esteja empreendendo com a verdade. Afinal, isso estará convidando-a a se libertar das amarras psicológicas que ela própria construiu, para se sentir aí mais segura e assistida emocionalmente. Muitas vezes gastamos dinheiro e tempo com coisas que consideramos mais importantes que a própria saúde. E com isso, vamos desprezando o que deveria ser prioridade. Ocorre que devemos aprender a canalizar as nossas energias, os nossos recursos e empreendendo junto àquilo que de fato tem valor. O que é mais importante hoje para você? A sua saúde? A sua família? O seu trabalho? Não é? Ou os seus caprichos? Nós temos que pensar sobre isso, porque mais tarde, aquilo que hoje nós estamos negligenciando em forma de compromissos e de responsabilidades, naturalmente, essas coisas, em momento oportuno, irá nos procurar. E aí, será que nós teremos as mesmas condições que nós temos hoje, lá na frente? Então, por que nós estamos postergando uma decisão? Por que nós estamos deixando de cuidar daquilo que é de nossa responsabilidade? Pense nisso. E se você estiver realmente atrás dessa resposta, eu sugiro que procure dentro de você e certamente encontrará. Fica aqui um convite. Cuide bem de sua saúde e viva a vida em plenitude com tudo de bom que ela tem para te oferecer. Quero dizer ainda que uma boa saúde alicerça-se em 3 fundamentais pilares: a parte física, mental e espiritual. Portanto, ajude o profissional da saúde a ajudar você. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.